capítulo 3, versículos 16 e 17, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O texto está na tela e diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos. E obrigado pelo teu bondoso Espírito Santo, que independente de quem quer que esteja, ó Deus querido, ministrando a palavra, ele está sempre pronto, ó Pai querido, a usar de bondade para com aqueles que ouvem, para aplicar a palavra ao coração. Então, ajuda-nos nesta noite, para que a glória seja tua e a edificação seja da tua igreja neste momento. Assim te peço, Deus, pela revelação necessária para este momento, a fim de que entendamos perfeitamente a tua palavra. E por isso eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Eu vou trazer estou trazendo aqui uma palavra, e na verdade o dia mais propício seria no domingo que vem, né? Porque no domingo que vem, os irmãos sabem que o dia da Bíblia, a Bíblia sempre foi comemorada desde 1800 e alguma coisa, 1850, pelos ingleses. Mas aqui no Brasil, desde 1900 e alguma coisa, que ela vem sendo comemorada, e em 2001 se tornou lei federal que estipulasse um dia para se comemorar a Bíblia Sagrada. Então ficou estabelecido, a partir de 2001, por lei federal, constitucional, que nós deveríamos então ter esse dia, o segundo domingo de dezembro, para comemorar o dia da Bíblia. Então, geralmente, as igrejas aproveitam esse dia para fazer trabalho. Por exemplo, a Igreja Batista de Nilópolis, a primeira igreja batista, ela estará fazendo, não no domingo, estará fazendo um trabalho interdenominacional relacionado ao dia da Bíblia na Praça do Chafariz, aqui em Nilópolis, a partir das 9 horas. Nós também fomos convidados, né? Então, os irmãos que tiverem disponibilidade, inclusive estão precisando de músico, né, Júlio? Estão precisando, porque a orquestra que ele convidou, infelizmente, hoje comunicou que não vai poder ir. Então, eles estão desesperados para arrumar. Quer fazer um trabalho bem organizado, né, para comemorar o dia da Bíblia. Já vai fazer no sábado, para domingo não atrapalhar nenhuma escola bíblica dominical. Mas, como no domingo que vem nós já estaremos apresentando a cantata de Natal, então a mensagem será relacionada ao nascimento de Jesus, então eu vou antecipar essa palavra para nós meditarmos um pouquinho sobre a questão da Bíblia. Não é para falar sobre o dia da Bíblia, mas é para nós falarmos, irmãos, que existem, pelo menos, eu vou trazer aqui à luz, 6 maneiras de nós de se vincular às Escrituras Sagradas. Porque não cabe na mente de uma pessoa cristã ver um crente sem Bíblia. Não cabe na mente de uma pessoa cristã, um crente sem Bíblia. Aí você vê um crente sem Bíblia, ele não menciona a Bíblia, ele não fala a Bíblia, ele fala de tudo, fala de filme, de futebol, de novela, fala da política, entende de tudo um pouquinho. Mas parece que ele só não fala das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, escrevendo a esse jovem Timóteo, ele disse, irmãos, que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é útil para isso que nós falamos, para ensinar, é proveitosa. Ali está proveitosa, mas algumas versões é útil, né? É útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, ou seja, o ser,
esse ser humano que adora ao Senhor, ele seja perfeito dentro das limitações, né? Não aquela perfeição absoluta como é a de Cristo, mas seja perfeito e perfeitamente, irmãos, perfeitamente habilitado para a obra de Deus. Então, não tem como uma pessoa fazer isso sem essas escrituras, não tem. Eu gosto de lembrar sempre aos irmãos uma palavra que ficou registrada pelo evangelista Moody no século XIX e chegou até os nossos ouvidos. Ele disse: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Quanto menos o crente usar as Escrituras, mais ele estará propenso à queda, mais ele estará propenso a pecar. E quanto mais o crente é vinculado às Escrituras, ou seja, ele vive essa palavra, a probabilidade dele cair nessa trajetória cristã é mínima, irmãos. A probabilidade é mínima, porque nem Satanás resiste a um crente habilitado na palavra. Eu não estou dizendo agora de habilidade para pregar, de habilidade para expor, não estou dizendo de vincular a nossa vida à palavra de Deus. E para nós fazermos isso, irmãos, por incrível que pareça, a regra ela é básica para todas as faixas etárias, é básica para todo tipo de crente, não importando se ele é indulto ou se ele é douto, né? A regra são as mesmas. Então, quais são essas 6 maneiras que eu trago anotado aqui para nos vincular às Escrituras Sagradas? A primeira forma, irmãos, é lendo as Escrituras. Aí alguém fala: mas eu não sei ler, mas sabe ouvir, ou não? E quando eu estou falando de ler, eu estou falando também de ouvir, porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Jesus falou assim: bem-aventurado aquele que lê, está vendo? Aí você fala: eu não sei ler. Então, bem-aventurado, quer dizer, você já sabe, é abençoado do céu, alguém que tem a mão de Deus sobre ele. Olha só que coisa, irmãos. É alguém, quando a gente fala de bem-aventurança bíblica, é alguém que a mão de Deus está sobre essa pessoa. Sabe, as bênçãos de Deus fazem parte da vida dessa pessoa. Então ele fala: bem-aventurado, é a palavra que o Senhor Jesus mandou que ele escrevesse. Bem-aventurado aquele que lê. Aí, se você não sabe ler, olha a opção da mesma coisa ser bem-aventurado. Então, faz de conta que você não saiba ler. Então, é bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam, tanto o que lê quanto o que ouve. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, enquanto vivermos aqui na Terra, nós precisamos dessa palavra, dessa escritura, disso que nós chamamos Bíblia. Claro que quando falamos Bíblia, aí nós estamos nos referindo, como o termo sugere, né? O nome Bíblias vem de biblos, e significa conjunto de livros. Isso aí vocês acho que já sabiam. Então, quando falamos de Bíblia, estamos falando de um livro, estamos falando de uma literatura. É um conjunto, é uma biblioteca. São 66 livros que estão em nossas mãos. Aí você fala: meu Deus, é muito livro para ler. Você não precisa ler tudo hoje, não. Não precisa ler tudo hoje. Você pode ler isso aqui gradativamente, né? Ou seja, hoje você lê um pedaço, amanhã lê outro. Então, 66 livros à nossa disposição para ler ou ouvir. Mas tanto que lê quanto que ouve, precisa guardar. Então, quando falamos isso, aí eu disse que a primeira maneira de vincular-se às Escrituras, de a nossa vida fazer parte dessa palavra, e essa palavra fazer parte da nossa vida, é lendo ou ouvindo, tá? Estou abrindo esse precedente pelas Escrituras. Quando nós olhamos em Isaías, profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16, a palavra de Deus é uma sugestão: buscai no livro do Senhor e lede. É só isso aí que eu quero. Buscai no livro do Senhor e lede. Tem alguma dificuldade? O contexto ali é um momento difícil, tá? Tem alguma dificuldade? Busca no livro do Senhor, irmãos. Busca na palavra de Deus. Tem algum problema? A boca de Deus falando, mas aí você faz o quê?
Você atravessa o monte, sobe morro, desce morro, para poder ouvir a voz de um profeta, que nem sabe você se ele é profeta de Deus. E se há um espírito de engano naquela vida? Porque Satanás, irmãos, ele está ativo, ele sabe que Jesus está voltando. E há espírito de engano na boca de muita gente. Então, tem alguma dificuldade? Busca no livro de Deus, do Senhor, e lede. Duvido que Deus não responda às suas orações, às suas indagações. Então, a forma como eu me vinculo às Escrituras e como as Escrituras se vinculam a mim, irmãos, é lendo. Eu tenho que ler. E se eu não ler, então eu tenho que ouvir. E, aliás, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir pela palavra de Deus. Porque, na verdade, quando eu estou lendo, eu estou ouvindo aquilo que eu estou lendo, né? É como se o autor estivesse falando comigo. Não é assim que a gente lê? É como se a pessoa estivesse falando conosco. Então, busca. Aí, as Escrituras, no capítulo 17, versículo 19 de Deuteronômio, diz quando a gente deve ler. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Está falando do livro da lei. Você terá esse livro consigo e você vai lê-lo todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Olha, irmãos, todos os dias. Quando é que eu devo ler? Por quanto tempo que eu vou ler? Eu acabei de ler as Escrituras. Volta a ler as Escrituras. Então, eu tenho uma ordem dada por Deus que eu tenho que ler isso aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até o dia em que eu morrer. Não é até amanhã, já estou ficando cansada, minha vista está cansada, leia. Se a vista cansar, se você estiver com glaucoma, estiver com alguma coisa aí que está te impedindo a ler, irmãos, ouça a palavra de Deus, mas todos os dias até morrer. Isso aqui, segundo as Escrituras, é alimento, é pão para nossas almas. É alimento. E você come só um dia? Quem comeu um dia aí, no mês passado e até hoje ainda não comeu? Você come todo dia. Todo dia. Esta palavra é pão para a nossa vida espiritual. Jesus falou para Satanás, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Jesus falou isso para ele, Jesus estava dizendo que eu vivo, então, como alimento dessa palavra. Não tenho como viver, irmãos, uma vida cristã digna de louvor, de elogios da parte de Deus e de testemunho para aquelas pessoas que olham para a minha vida, se eu não tiver essas Escrituras na minha vida. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Quando você lê num carro assim, ou num panfleto, ou em alguma faixa, leia a Bíblia. Você até ignora isso. Irmãos, quer vincular sua vida à palavra de Deus, e a palavra de Deus está vinculada à sua vida, leia a Bíblia todos os dias, todos os dias. Então, observa, a outra maneira que nós temos de vincular esta palavra, aí eu leio. Bom, eu posso ler uma Bíblia, como eu posso ler um jornal, ou não. Tem gente que lê jornal até hoje, né? Lê jornal, aí lê o jornal, aí todo dia lê o jornal. Aí eu posso ler a Bíblia como ler um jornal, como um jornal de esporte, um jornal de notícias ruins, de notícias boas, enfim, política, tem gente que acompanha todo dia. Então, eu posso ler a Bíblia assim, mas eu não vinculo quando eu estou lendo assim, eu não vinculo, eu estou lendo, já estou no lucro. Mais uma segunda forma, ou seja, maneira de nós vincularmos essas Escrituras é estudando-a. Quando eu estudo é diferente de apenas ler, ou não? É diferente, não é diferente? Eu posso ler sobre uma informação, por exemplo, eu tenho um livro de redação, aí vou ler sobre redação. Pronto,
vou ler, e daí? Agora, estudar sobre o assunto é uma forma de vincular a minha mente. Então, o que acontece aqui, olha, estudando o apóstolo Paulo, irmãos, ele disse ao jovem Timóteo, Timóteo tinha cerca de 25 anos de idade, tá? Era um garotão ainda, solteirão. Aí o que acontece? Ele disse a Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, nós lemos o capítulo 3, 16 e 17. No capítulo 2, versículo 7, ele falando com Timóteo, aí nas entrelinhas ele falou assim, ó, considera o que eu te digo, escuta o que eu estou te dizendo. Considera o que? A gente fala assim, escuta o que eu estou te dizendo, né? O Senhor te dará entendimento em tudo. É como se fosse assim uma profecia. Falou, Timóteo, o Senhor te dará entendimento em tudo. Claro que se uma pessoa ouve isso, vai dizer assim, eu recebo. Lembra que eu falei isso aqui na sexta-feira? A pessoa fala logo, eu recebo. Mas, irmão, nunca tem nas Escrituras, nunca, escuta o que eu estou te dizendo, nunca tem nas Escrituras uma bênção sem incumbência. Toda promessa de Deus está atrelada a uma responsabilidade, a um dever, a uma incumbência. Quando chega no versículo 15 desse mesmo capítulo, aí ele fala para Timóteo assim, Timóteo acabou de ouvir que o Senhor te dará entendimento em tudo. Agora ele fala, procura. Procurar, dar trabalho ou não? Procurar dar trabalho, irmãos. Olha, eu vou te dar, pode ficar tranquilo que eu vou te dar, mas você se esforça, procura. Aí ele diz, procura. E quando está falando procurar, irmãos, é o mesmo que quando você vai ter entendimento em tudo, você está lendo. Mas agora eu preciso estudar. E estudar é meditar. Estudar, irmãos, é ruminar. Para tirar todos os nutrientes necessários que eu preciso para aquele momento. Então, ou seja, eu posso apenas fazer uma leitura, já tenho uma bem-aventurança. Mas se eu me aplico a estudar, a aprender, então eu estarei extraindo o que há de melhor nessa palavra que eu li e eu vou ter um crescimento mais sadio do que o irmão. Então, pode ser que alguém tenha lido a Bíblia 30 vezes, tudo bem, está feliz, tem uma bênção de Deus. E pode ser que eu tenha lido menos de 30 vezes, não deu tempo de chegar a 30. Mas se eu leio a Bíblia estudando, a minha memória estará mais cheia, mais completa do que a memória daquele que só apenas leu. Então, é como se eu estivesse guardando em caixinhas, em memórias, para que no tempo oportuno o Senhor me faça lembrar. As pessoas falam assim, benza a Deus, né? Vou usar um termo católico agora. Benza a Deus, mas você tem uma memória boa. Não é questão de memória boa. Todos nós temos memória boa. A questão é que tem pessoas que não usam a sua memória. Todos nós. O nosso entendimento, ele precisa ser usado, nossa memória, né? Aí, então, eu acumulo as informações, eu me aplico a estudar, eu não me aplico a decorar, porque aqui eu aplico a estudar. E, então, isso vai ficando armazenado. No momento oportuno, já que contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, quando estamos falando, quando estamos ensinando ou pregando, aí, então, esse mesmo Espírito Santo de Deus nos faz lembrar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos lido. Agora, para isso, eu preciso estar atrelado às Escrituras. Eu não posso ficar fora das Escrituras. Então, olha, ruminando e meditando, ou seja, lembra de Josué capítulo 1, versículo 8? Todo mundo conhece esse texto, quando Deus chamou Josué para assumir o lugar de Moisés no comando da nação de Israel. Aí Deus falou para ele, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Irmãos, você não pode dizer que não tem tempo de ler ou ouvir as Escrituras. É uma questão de administração do teu tempo e de questão de prioridade. É o que é prioridade, o que é necessário, então você vai fazer a tua lista de prioridades do que é necessário para a sua vida. Então, olha, escuta, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Talvez você seja aquele que tenha tempo de tomar o café da manhã, arrumar mesa. Talvez você seja esse.
tem mais tempo, aí levanta de manhã, prepara tudo, arruma a mesa todinha, né? Põe uma toalha nova, e então você toma o seu café ali e fica curtindo a vida ali no seu café. Talvez você seja como eu, não tenho tempo de arrumar a mesa. Eu levanto 5 horas da manhã, e então vou fazer o que tenho que fazer, e muitas vezes, a maioria das vezes, meu café é em pé, recostado na pia. E dali mesmo já termino, lavo o que tem que lavar e já vou embora, já meto o pé. Então, mas de alguma maneira, você parou, arrumou a mesa, se assentou e fez o seu café. Você se sentiu alimentado, não se sentiu? Aí eu fiz o meu café, preparei, fiquei em pé e comi. Você acha que eu não me senti alimentado? Me senti também. Então, é questão de tempo que você vai administrar. Eu não tenho tempo para isso, eu acho menos. Eu preciso de tempo para outras coisas que eu julgo ser mais importante. Em relação à palavra, não importa se você leu muito ou pouco. Tem pessoas que são aposentadas e com tempo, que ela pode chegar lá no fim não vai para a porta da rua, não. Mas fica dentro de casa, no quintal, ou vai para os fundos de casa, né? Porque tem gente que gosta de uma cadeira na porta da rua, né? Na porta da rua tu vê tudo, gente. Vê tudo, a antena fica assim, ó. Aí depois sabe tudo da vida alheia, tudo. Então, não, fica dentro de casa, fica lá no quintal, mas tem gente que tem tempo de sentar lá, tomar o seu café da manhã, pegar a sua Bíblia, a sua caderneta de anotações e sentar e ficar horas ali. Ficar horas. Hoje eu não tenho nada para fazer, então vou ficar horas fazendo aquilo. Outros não terão tempo para isso, mas isso você precisa aplicar a palavra de acordo com o tempo que você programou. Então, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Com pouco ou com muito tempo, você toma café. Toma ou não toma? Quem tomou café da manhã hoje? Olha lá, eles ficam com vergonha. Fica com vergonha não, irmão. Eu tomei também, que você vai falar, meu Deus, mas na ceia era para vir em jejum. Existe algum mandamento para fazer jejum? Não existe mandamento, não é ordenança. Jejum não é ordenança. Jejum é uma opção que o Senhor dá para poder você fazer, se abster, matar a carne. Então, se você veio a ceia sem fazer jejum, não está em pecado, não. Se você tiver, eu também estou. Agora, então, tomou o café, com o tempo ou sem tempo, você tomou. Então, não se aparte da tua boca, irmãos, por favor. Faz de conta que é o pão que você nem pode comer porque é farinha branca. Nem pode. Quem é diabético não pode ficar comendo pão, não, irmãos. Tem que tomar cuidado, né? Aí, então, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite. Nele, dia e noite. Para que tenha o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E eu sempre tenho que lembrar, o Senhor deu essa ordem, a gente só gosta daquela parte que está escrito assim, olha, Josué, eu serei contigo por onde quer que fores. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que fores. Mas esquece essa parte aqui. É por esta parte aqui, desta palavra, que o Senhor falou assim, então você fará prosperar o teu caminho. Não é Deus quem vai prosperar o teu caminho. Não está escrito ali que Deus falou, vou fazer prosperar teu caminho. Não. Eu vou fazer prosperar o meu caminho por esta palavra. Então já descobriu porque teu caminho não está prosperando, não já? Falta essa palavra na tua vida, irmãos. Falta essa palavra. Aí, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Equilibradamente. Tudo na tua vida tem provas, mas tudo de acordo com a direção de Deus por esta palavra aplicada na sua vida. Quando nós lemos o Salmo 1, aí os primeiros 2 versos no Salmo 1 diz o quê? Conselho. Claro, é importante que você que é um cristão, não ande segundo o conselho dos ímpios, não pare no caminho dos pecadores. É importante, irmãos, evita o caminho dos pecadores, evita a porta do botequim, evita os lugares escusos que tem por aí, né? Agora,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, antes, qual é o prazer de um crente? Qual é o prazer do crente? É ver o Flamengo ganhar? Não é possível, irmãos, que o prazer de um crente seja esse. Não é possível. Tem alguma coisa errada, irmãos, porque o prazer do crente não pode ser esse. O prazer do crente é uma alegria para você que torce, ver seu time ganhar, claro que é uma alegria, mas não pode ser o teu prazer, não acredito. O teu prazer tem que ser na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e noite. Porque nenhum vício que temos, nenhuma atitude que temos nessa terra, um desejo, por mais legal que seja, nos trará prosperidade. Mas a palavra de Deus nos trará. Aí diz assim, porque se você fizer isso, então você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer, prosperará. Está aí a razão. Aí você fala, meu Deus, eu descobri porque eu não estou prosperando. Não é porque você, não, é que aquele ali nasceu em lua cheia. Não, negativo. O outro nasceu em lua minguante. Não, falta a palavra de Deus. Isso aqui não ficou escrito para nós à toa, não, para o crente levar para lá e para cá e achar que é melhor do que o outro que não tem. Ficou escrito para nós como alimento para nossas vidas. Segredo da prosperidade do crente está nesta palavra. Não é campanha de oração, não é. Não é campanha de oração, não é pregação de autoajuda. Não é pregação de autoajuda. Aí está todo mundo aí. Aí houve um pregador aí que está na internet de autoajuda. Aí está achando que está uma bênção. Foge! Larga essas escrituras de lado para ver se vai funcionar na sua vida. Não funciona. Só funciona a prosperidade bíblica através dessas escrituras sagradas. E olha, irmãos, observe uma coisa interessante. Essa é uma condição que nós estamos falando, estudando a palavra de Deus. No Salmo 19, verso 14, isso foi até um hino que muitas pessoas cantavam. Eu lembro dele quando eu tinha 13 anos, eu era embaixador do rei. Aí eu ia para a primeira igreja batista de Éden, e lá a gente cantava, as palavras da minha boca, meditação no meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a Tua face, rocha minha e libertador meu. Esta palavra tem que estar na tua boca, irmãos. É por esta palavra que nós seremos mais que vencedores. Veremos isso ao final disso tudo que eu estou falando. Então, olha, observa, então, duas maneiras, que a primeira é ler, a segunda é estudar. A terceira, por incrível que pareça, que faz parte das duas primeiras, é a memorização. Eu não estou falando de decoreba, não estou falando de decoreba. Os mais antigos estudaram com a decoreba, lembra? Nós mais antigos, tinha que decorar, né? Aí tu tinha que responder uma prova, tinha que estar de acordo com o que estava no livro. De acordo com o que estava no livro. Faltasse uma vírgula, deu ruim. Você não podia raciocinar, você tinha que decorar aquilo que estava escrito. Prova de história, geografia, era assim, a decoreba. Não. Olha, aqui eu não estou falando de decoreba, você decorar. Não, eu tenho versículos bíblicos aqui na ponta da língua, né? Aí você vai decorar, vai fazer acontecer, se alguém te perguntar. Aí, não, estou falando de memorização. Memorização. Como funciona a memorização? Algumas pessoas fazem cursos para memorizar. Eu não consigo acreditar assim nesses cursos, né? Porque eu acredito que seja assim, olha, irmãos, memorizar na questão de assimilar na mente. Decorar não é assimilar. Parece que você pega tudo aqui, joga aqui, igual numa peça. Uma peça de Natal, né? Aí você faz aquela fala, você decorou aquilo ali e você faz. Se for reapresentar no final de janeiro, você não sabe mais nada. Então, não assimilou na mente, tá? Porque você apenas decorou uma fala para aquele momento. Agora, quando assimila na mente, aí um livro que parecia uma decoração, que eu li há muito tempo,
dizia assim, eu tinha uns 12 anos de idade, né? Aí dizia assim, deixa menino insensato, o passarinho voar, que mal te fez a vizinha que passa a vida a cantar. Jogue fora a tiradeira, vá pedir a Deus perdão, mostra que guarda no peito a joia de um coração. E eu tinha a tiradeira, mas eu não joguei fora não. Mas não era, aí quer dizer, aquilo fica na mente, porque você é um pecador. É um pecador. Que mal fez a ave para levar um tiro, irmãos, de pedra? Então o menino levado, quando leu, aí ele assimilou aquilo, falou, meu Deus, eu estou errado. Eu não tinha que falar para ninguém, apenas assimilou. Então, a palavra assimilada é para a nossa mente, irmãos. Por exemplo, nós temos em Deuteronômio capítulo 6, principalmente os versículos 6 e 7. Seria de 1 a 7, mas 6 e 7 os versículos. Deuteronômio capítulo 6. O Senhor chama o líder Moisés e ensina para ele. Moisés é o 01 da nação, tá? Assim como Josué. Aí o Senhor fala assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quer dizer, não é apenas nos lábios, né? Estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, isso aqui a gente chama, irmãos, de memorização. Ou seja, essa palavra ela tem que gerar vida, ela tem que ficar viva em nós. Tem pessoas que não têm a palavra de Deus na mente, no coração. Não tem, não tem. Ela só tem para aquele momento ali. Ó. Tem um negócio aqui para te falar, o Senhor mandou te dizer. Aí então fala aqui, não, a palavra tem que estar no teu coração. Essa palavra, não é você decorar a Bíblia de capa a capa. Aliás, eu não acredito nisso. Teve um pregador aqui, que veio aqui e falou que ele era o 8º homem do mundo que tinha a Bíblia decorada na cabeça. Aí veio aqui, pregou aqui num dia, no outro eu cortei ele. Falei, não precisa mais não. No mesmo dia eu liguei para ele à noite, falei, não precisa mais vir amanhã não. Mentiroso, irmão. Mentiroso, aqui não tem vez não. Mandaram e deu uma chamada no pastor que indicou ele para cá, insistiu que ele viesse. Mentiroso, irmão. Como que ele tem a Bíblia decorada na cabeça? Tem nada. É conversa fiada. Aí, olha, vem falar besteira logo aqui. Aí eu cortei ele no ato. Então, olha, não pode, irmãos. Eu não estou falando de decoreba, estou falando de a palavra está no coração. Você está cheio da palavra de Deus. Lembra quando Estevão começou a pregar no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Pedro era um diácono, cheio do Espírito Santo. Aí ele começou assim, naturalmente, a pregar. Irmãos, ficaram espantados com Estevão. Estevão veio lá do início das Escrituras e veio traçando aquela mensagem assim, ó, a palavra estava no coração. Aí eu te pergunto, era decorada? Não, olha a dificuldade que eles tinham. Eles não tinham livro como nós. Eles não tinham cópias da Bíblia como nós temos. Aquilo era fruto, irmãos, claro, do Espírito Santo na vida dele, mas era fruto das idas dele à sinagoga e prestar atenção naquilo que estava lendo. E guardando a lei do Senhor, ele não tinha isso aqui, ó, em mãos. Não tinha, não estava dentro de uma sinagoga, estava no público, ao público, e ele então começou a discorrer as Escrituras e contou toda a história das Escrituras até chegar e vincular as profecias com o Messias que havia sido morto e ressuscitado. Satanás ficou endemoniado naquele dia, e está até hoje, mas aquele dia ele ficou mais. Então, olha, irmãos, por quê? Porque a palavra estava no coração dele. A palavra estava no coração. A palavra estava na memória, aquilo que ele ouvia, ele ia guardando, ele ia assimilando. E isso é importante, então, para eles. Olha, e para nós também. Agora, já que eu falei dessa terceira maneira, que é estudando, que é memorizando, aliás, segundo estudando, terceira memorizando, então agora vamos para cá. Por enquanto eu estou falando de quê, então? Se eu falei lendo, estudando e memorizando, eu estou falando de teoria. Eu estou falando de teoria. Eu estou lendo, estou estudando, estou memorizando. E claro, se eu apenas ler, estudar e memorizar, tá bom para mim.
Agora, irmãos, essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, o apóstolo Paulo falou. E lembra que eu li o texto de 2 Timóteo, que ele falou que ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, ela é útil para uma série de coisas, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, quer dizer, é uma habilitação. Imagine que você estude aquele manual que rege as leis de trânsito lá para você tirar a sua habilitação, sua carteira nacional de habilitação. Aí você estuda e decora aquilo, você sabe na ponta da língua, imagine. Aí você, então, estudou, claro, chegará o momento de fazer a prova, você passa na prova, pega a sua habilitação, coloca ela lá na estante e nunca usa. Ninguém pode negar que você está habilitado, pode? Ninguém pode negar, você tem habilitação. Agora, uma pessoa, em modo sensato, quando ela tira uma habilitação, em linhas gerais, assim, normal, né? Quando ela tira uma habilitação, ela tira essa habilitação para guardar na estante, para pendurar num quadro assim na parede, habilitado, ou para utilizar. E por que você não está usando a palavra? A palavra de Deus, irmãos, ela não é para ficar no coração. A palavra de Deus é para ser usada. É para ser usada. Então, quando nós olhamos as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele falou aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, aliás, a nossa mês de oração, que vai começar dia 2 de janeiro, uma sexta-feira, 2 de janeiro, que dia 1º de janeiro a gente não faz culto, né? O pessoal está cansadão. Uma vez eu fiz, mas o pessoal vem muito cansado, irmãos. Até eu estava aqui esbagaçado. Ainda fui na ideia de pegar o pregador, que eu não tinha me preparado, né, porque é feriado, aí fui levar ele para comer uma pizza, Antônio. E para achar a pizzaria aberta? Consegui achar uma tal de Domino's, né, Domino's? Lá do outro lado, andando para lá e para cá, nada aberto, aí chegamos lá, tinha uma aberta, só uma. Aí levei ele para comer uma pizza, né? Foi o pastor Renan e a Priscila. Então, olha, na época. Aí, escuta, então dia 2 chega, começa o nosso mês de oração. Daqui a pouco eu vou pôr uma faixa quando sair essa, né? Da cantata. E o tema está fundamentado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Só que eu utilizo o versículo 19, né? Mas é todo aquele capítulo 6 ali. Agora, olha o versículo 17. Quando se fala no demais, irmãos meus, que ele começa assim, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus e tal. Aí ele fala assim, ó, e tomai também o capacete da salvação, mas não é aqui que eu quero, agora é aqui, ó. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, você já recebeu e já está com ele. É para proteger dos dardos inflamados do maligno e das setas malignas que vêm sobre nossas vidas. É o capacete. Agora, irmãos, a espada do Espírito, eu tenho que usar. É uma arma para você afrontar. É uma arma para você combater. Uma arma para se defender e também para ataque. É de defesa tanto quanto de ataque. A espada, com ela você se defende, com ela você também ataca. E olha, irmãos, essa espada do Espírito, ele diz, é a palavra de Deus. Olha, não tem como uma pessoa vencer o adversário, Satanás, se não for pela palavra. Eu sei que tem gente que está com a vida de oração e deve orar, o crente deve orar, o crente pode jejuar, pode jejuar, porque jejum faz bem tanto à saúde física quanto à saúde espiritual. Tá? Isso é comprovado. Tanto a saúde física te livra de alguns males fisicamente e também rejuvenesce espiritualmente. Agora, Satanás não tem medo de crente que jejua. O teu joelho pode ficar como um joelho de camelo de tanto orar. E você pode ficar um faqui de tanto jejuar. Magrinho, magrinho, de tanto jejuar.
ele não está nem aí para você. Ele não está nem aí. Jesus estava 40 dias orando, Jesus estava 40 dias jejuando, e Satanás não está nem aí. Jesus estava orando, Satanás não está nem aí. Afrontou ele. Agora, quando Jesus pronunciou a palavra, ele ficou? A Bíblia diz assim, e Satanás se retirou. Lembra que João escreve, fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, já venceste o maligno e tem a palavra de Deus. A palavra é quem vence, irmãos. Não é a oração, por incrível que pareça. Não é a oração. A oração, ela fortalece a vida do crente. A oração. O jejum fortalece a vida do crente. Agora, o que vence o adversário é a palavra de Deus. Então, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele tem medo dessa palavra quando é proferida do coração. Então, essa palavra, irmãos, essa palavra tem que ter vida na sua vida. Ela é a espada do Espírito. Ela é a espada do Espírito. O Senhor te deu essa palavra como uma espada, que é uma ferramenta tanto de defesa quanto de ataque. Você, então, pode se defender de todas as artimanhas de Satanás, porque está escrito, não posso fazer, está escrito, não devo fazer. Não foi isso que Deus falou para mim. E quanto você pode atacá-lo? Para trás de mim, Satanás. Aqui para você, ó, pega a espada, desembainha a tua espada, não tem um hino aí? Desembainha a tua espada, te prepare para lutar, olha o grande desafio. Aí você pensa que desembainhar a espada é o quê? É você estar orando, jejuando, é pulando, sassaricando? Não, é essa palavra aqui, ó, essa palavra. Tenta sassaricar aí sem a palavra de Deus. Satanás te dá uma rasteira de frente e quebra teus dentes. Agora, irmãos, com essa palavra, duvido que ele consiga. Duvido que ele consiga. Percebe que está todo mundo tranquilo. Agora, quando se levanta para pregar essa palavra nua e crua, então ele vai ficar incomodado, porque ele sabe que essa palavra tem poder para libertar. Jesus falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé, irmão, não vem através de oração, nada disso. A fé vem através da palavra de Deus. Palavra de Deus vem ao coração, vem ao ouvido, vem ao coração, aí então gera fé em nós. Olha, então, use essa palavra, mas use mesmo como espada do Espírito. Então, agora eu já estou no campo prático, está vendo? Saí do campo teórico e agora estou no campo prático, né? Não tem algumas graduações aí que a pessoa tem que sair? Bom, estou lá, aí estou estudando. Tanto faz se for a educação física, se for a química, vai ter um momento que você vai ter que ir para o laboratório, vai ter que ir lá para a quadra, né? Então, vai ter que correr. Olha, então, use essa palavra. Ah, não, só quero a teoria. Não tem como querer só a teoria. Não tem, no reino de Deus não tem. Eu queria só a teoria, mas não tem como, né? Então, olha, irmãos, e a quarta maneira, então, de nós vincularmos as Escrituras, vincular nossas vidas às Escrituras, é a palavra. E a quinta maneira? A quinta maneira é confessando-a. Confessando-a. Olha, verbalmente, né? Oralmente. Deuteronômio capítulo 30, livro de Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, ele diz assim, irmãos, 14 e 14 é a mesma coisa, tá? Às vezes eu falo 14, as pessoas podem ficar, o pastor está falando errado. Tanto faz. Se você falar 14 ou 14, ou escrever, ambas estão corretas, tá bom? Então, uma vez, eu lembrei disso, que uma vez eu escrevi um cheque 14, aí lá na agência, dentro da empresa da Aladim, na agência, aí eles não quiseram, não, o teu cheque está errado. Falei, não, vocês vão pagar meu dinheiro aí, vou vir para tirar o dinheiro. Dentro da empresa, aí a gerente, não vou escrever, porque está errado aqui, tu tinha que escrever 14. Falei, então aguarda um pouquinho aqui. Fui lá na empresa, lá no meu armário, trouxe um dicionário Aurélio desse tamanho, dessa grossura aqui. Ó. Aqui, ó. Vê aqui o que está escrito aqui. Ó. Chama agora outra pessoa aí, como testemunha. Ah, então tá. Então tá. Não lê, quem lê sabe mais, tá?
Fui lá com um dicionário desse tamanho, parecia uma bíblia dessa de pregador, dessa grossura assim, ó. E lê aqui, o que está escrito aqui, ó? 14, é numeral. Aí vão lá em 14, é a mesma coisa. Então aprenda a ler primeiro, agora me dá meu dinheiro aí. Irmãos, tem que ler, quem lê sabe mais, tá? E às vezes pode alguém criticar, o pastor fala errado. Eu sei o que eu estou falando. Então, olha, irmãos, a quinta maneira é confessando-a verbalmente, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Você tem que confessar, é igual a salvação. Salvação, o apóstolo Paulo aos Romanos, ele falou assim, se tu crê no teu coração e confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, tu está salvo. Meu Deus, mas é tão fácil assim? Claro que é fácil, ser salvo é muito fácil. O difícil é manter-se no caminho, até o dia do arrebatamento. Sabe por quê? Porque da porta do céu, foi dito assim por um homem que descobriu isso, John Bunyan, né? Ele descobriu, da porta do céu há caminho para o inferno. Por isso que manter a salvação que é mais difícil. Aí Jesus falou assim, olha, Paulo fala, tu confessa com a boca, guarda no coração, confessa com a boca que Cristo é o Senhor, você está salvo. Mas lá em Apocalipse ele fala assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque você precisa manter-se no caminho da salvação. É isso que dá trabalho. Não é ser salvo é fácil. Eu creio que Jesus é meu Senhor. Se você confessar isso de coração, logo tu está salvo. Agora, o problema é se manter no caminho. O problema é esse. Aí vem as tentações de vício, vem as tentações de roubo, vem as tentações de sexo oposto, de tanta coisa errada. Os subornos da vida, as falcatruas, aí você tem que dizer não a tudo isso. Não, estou no caminho, eu vou ficar. Então, confessa a palavra, irmãos, confessa esta palavra. Se você confessar esta palavra oralmente, esta é a palavra de Deus para a minha vida, não vou abrir mão. Irmãos, isso é forma de você anexar essa palavra, irmãos. A palavra de Deus, tudo que te vier a fazer, alguém vier falar contigo, aí você fala, não é por causa disso, não. Ou você não pode fazer isso? Não posso. A Bíblia diz aqui, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Tem coisa mais simples do que comer e beber? Não tem, irmãos. Comer e beber é muito simples. Se levanta, está na hora. Se levanta, vai lá. Pode repetir? Pode. Jorge foi 3 vezes. Meu Deus! Não tem, pecou? Não pecou, irmãos, porque foi dado ordem, não pode repetir 3 vezes. Aí o que acontece? Olha, irmãos, comer e beber é simples, e sabe, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, aí sim fazei tudo para a glória de Deus. Então, esta palavra precisa ser verbalizada. Verbalizada. Essa palavra precisa ter, está na nossa boca, irmão, nossa boca. Que aí você vai evitar palavrões, vai evitar coisas indevidas, vai evitar uma série de coisas se essa palavra estiver na sua boca. Você sempre vai lembrar de uma boa palavra no seu coração. Olha, essa palavra é fundamental. Agora, por último, irmãos, que é a 6ª maneira, tem muitas outras formas, né? Mas eu estou usando apenas essas aqui. A 6ª maneira de nós nos vincularmos às Escrituras, irmãos, é usando-a como base de oração. Usando como base de oração. Mas como funciona? Porque muita gente ora, mas com pouco resultado. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não pode? Está escrito? Agora, os discípulos falaram assim, eles perceberam que eles não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensinou a que nós intitulamos, não foi Jesus, como oração do Pai Nosso, né? Ele nos deu um modelo de oração. Agora, irmãos, quando nós estamos falando disso, ele deu um modelo, mas ele falou uma coisa,
ele falou uma coisa que é a chave para uma oração eficaz. É vincular esta palavra à minha vida e a minha vida vincular a esta palavra. Está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Versículo 7. Esse é o último texto que eu estou lendo. Se vós estiverdes em mim, Jesus falou. Jesus é a palavra de Deus. Lembra que João falou que ele é o Logos de Deus? Ele é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que habitou entre nós. Então, olha, se vós estiverdes em mim, aí ele fala, e as minhas palavras, que é essas aqui, são essas palavras, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vincula a oração, essa palavra, ela torna a oração eficaz. Aí tem gente que não tem essa palavra, para orar uma dificuldade, irmãos, para orar uma dificuldade. Tem pessoas que se escondem atrás dessa palavra. Já viu um vídeo aí que rola aí de um camarada que foi preso? Foi preso em flagrante, né? Aí, então, ele estava dentro de casa com drogas e tal. Aí ele falou, não é minha não, não é minha não, nem fumo maconha, nem fumo nada, não sei o quê, eu sou crente. Aí o policial falou assim, tu é crente? Então cita aí um texto da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Não, esse todo mundo sabe. Cita outro aí. Abraão disse, Senhor é o meu pastor. De novo, aí não, isso aí não está errado. Cita outro. Aí foi Ezequiel disse, o Senhor é o meu pastor. Não tem palavra, irmãos. E a palavra dele, aí o camarada percebeu que ele não está em comunhão. E Deus percebe que você não está em comunhão, irmãos. Se a tua palavra não estiver, se a palavra dele não estiver na sua vida, e a sua vida na palavra. Agora, quando a palavra dele está em mim, e eu estou na palavra dele, irmãos, eu não preciso abrir a boca. Não preciso abrir a boca, porque a batida do meu coração já é uma oração a ele. Aí eu entro no Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí eu não vou ficar preocupado em ficar orando o tempo todo por mim. Senhor, tu sabe que eu preciso. Não, negativo. Por quê? Porque ele sabe o que eu preciso e a minha palavra, a vida dele está em mim e eu estou na vida dele. Essa palavra está em mim e eu estou nessa palavra. Aí a oração se torna eficaz. Esses são segredos. Então, em suma, eu só posso te dizer o seguinte, irmãos, a Bíblia, eu já citei isso aqui outras vezes, a Bíblia, irmãos, eu citei essa frase uma vez, naturalmente, dando estudo bíblico lá no trabalho, isso em 86 ou 87, né? Aí dando estudo bíblico, aí para falar sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, eu falei assim, para os camaradas lá, né, que a maioria era não crente, que ficava na reunião. Aí eu disse assim para ele, olha, essa palavra aqui, você está vendo? Essa palavra é o único livro, a Bíblia é o único livro que conta o passado, comenta o presente e decreta o futuro. Não tem outro. Pode ler qualquer coisa. Contar o passado é muito fácil. Comentar presente também é. Agora, decretar futuro, só essa palavra aqui. Então, a Bíblia é o único livro que conta o passado, comenta o presente e decreta o futuro. Aí eu termino como eu terminei com eles lá. Leia a Bíblia. Amém? Então, fique de pé por conta disso. E domingo que vem, irmãos, às 18 horas, estaremos apresentando a cantata. Aí amanhã já tem ensaio. Amanhã não haverá ensaio para o Conjunto Avante pela Fé,